Salve galera, está começando hoje o Esporte Clube desta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, pós-feriado do Dia do Trabalhador. E aproveitando para mandar um abraço aqui para todos os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Hoje tem Cruzeiro, tem Atlético, tem América, tem Dudu, tem a polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira, tem Sada Cruzeiro, o programa está recheado. Mas antes, eu tenho um recado para você. Segundo semestre se aproximando e você já está aí pensando em qual graduação, qual curso você vai fazer nesse segundo semestre. Então eu tenho aqui as melhores opções para você nas faculdades Promove Kennedy. Duas instituições credenciadas com credibilidade no mercado e com os melhores preços para você. Tudo que cabe no seu bolso. Tem cursos da área de administração, tecnologia, saúde, gastronomia e muito mais, galera. Aproveite as melhores condições nas faculdades Promove Kennedy. É só você acessar esse QR Code que está aqui na sua tela, tá certo? Bom, depois de um recesso inesperado, Ângel Drummond está de volta aqui no Hoje Esporte Clube. É uma honra recebê-lo novamente, grande Ângel. Estamos aí, né, Maico? Depois de um recesso aí por causa de saúde, né? Vacine-se você, viu? Vacine-se contra essa gripe que ela tá muito forte. Mas estamos de volta, 90%, e vamos tocar a bola, que tem muita coisa para falar hoje nesse programa. Tá certo. Vamos começar falando então do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que vem de 2 vitórias consecutivas, 2 jogos sem tomar gols. Tudo começou no domingo, quando a equipe bateu o Vasco pelo placar de 1-0, jogando em Uberlândia. Você está vendo as imagens aí na sua tela. Ângel Drummond, uma vitória importante num jogo difícil, que deixa o Cruzeiro na 4ª posição do campeonato. Uma posição até confortável por tudo que o Cruzeiro vive nesse início de ano, né, Ângelo? É, uma vitória muito importante, principalmente para justificar alguns erros coletivos, mudar a opinião da torcida quanto a presenças individuais, principalmente do Cássio, que foi uma figura muito importante na partida, que foi o responsável pela vitória do Cruzeiro, responsável direto pela vitória. Fez defesas muito importantes e garantiu o pequeno resultado, né, pelo placar mínimo de 1-0, que levou o Cruzeiro ao G4 do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Cruzeiro está em 4º lugar com 10 pontos e virou a chave para a Copa do Brasil, né? A gente continua vendo aí alguns lances, né, desse jogo entre Cruzeiro e Vasco, mas antes de falar de Cruzeiro e Vila Nova, Ângelo, o que você achou do aspecto coletivo, né, do time nesse jogo em Uberlândia? O time foi muito bem, na verdade. O Vasco é uma equipe que não gera tanto problema, né? Tanto é que figura entre as equipes candidatas lá na parte de baixo da tabela. Mas o Cruzeiro impôs o seu ritmo, jogou. Eu acho que fez uma partida não tão espetacular quanto fez contra o Bahia, que vai ser difícil de repetir, mas jogou para o gasto. E destaque também para o Christian, né, que apareceu muito bem na partida, está tomando a posição ali que é do polêmico Dudu, né, tá jogando mais pela direita ali, está fazendo bem o seu papel e conseguiu fazer o gol numa brilhante jogada do Anderson, né, que também apareceu bem. Pois é, então aí você continua vendo aí as imagens. No final do jogo, o técnico Léo Jardim comemorou bastante, né, uma vitória que traz um alívio e confiança. Confiança por que eu falo? Porque o Cruzeiro ontem, né, enfrentou o Vila Nova de Goiás no Mineirão, venceu pelo placar de 2-0, jogou muito bem e agora a gente pode falar que o time agora é Caio Jorge mais 10, né, hoje? Caio Jorge, o artilheiro de $1 bilhão, né? Pois é. Ele mudou muito o seu estilo de jogo, né? Parece que o Léo Jardim, ele adivinhou aonde que o Caio Jorge realmente tem que jogar. Sim. Tem que chegar, tem que estar lá na frente, focado como centroavante do clube, né, focado como centroavante, principal goleador do clube. E parece que essa dupla com o Gabigol parece que funcionou. O Gabigol uma espécie de Matheus Pereira improvisado, né? Sim. Ele apareceu bem ali como fornecedor das jogadas, apareceu concluindo também. Fez uma boa dupla, fez boas tabelas com o Caio Jorge. E de se destacar a participação dos dois na partida. O Cruzeiro ganhou bem, ganhou com tranquilidade e leva uma boa vantagem para Goiânia. Pois é, você falou aí do Gabigol, jogou bem? Você acha que ele foi assim um dos protagonistas do jogo? Ele que retorna, né, ao time titular. Ô, Michael, o Gabigol já vinha jogando bem desde a partida contra o Palestino, aquela fatídica partida contra o Palestino, Sim. Onde o Cruzeiro começou bem a partida, poderia Sim. ter feito 2, 3-0, perdeu, o Lautaro perdeu incríveis gols, né?
inclusive criados pelo Gabigol. O Gabigol foi a única figura de destaque na partida. Jogou muito bem e ontem, quando teve a oportunidade de iniciar a partida, jogou bem de novo, né? Deu passes para o Caio Jorge, deu um passe maravilhoso para o Caio Jorge, finalizou na trave uma bola, participou, saiu da área, voltou, marcou, deu combate, estava sempre pedindo a bola, não se exibiu de esconder o jogo, e participou desse belíssimo gol do Caio Jorge que a gente está vendo agora. Então, sim, eu acho que o Gabigol deu uma boa entrevista após a partida, falando que está identificado com o clube, está identificado com o que o Léo Jardim está propondo para o Cruzeiro. Então, assim, muito diferente do que o Dudu fez depois da partida contra o Palestino. Então, acho que o Gabigol está de bem com o clube, né? Foi o que a gente escreveu ontem nas páginas do Hoje em Dia. E eu acho que ele pode continuar tendo chances com o Léo Jardim. Se possível, de entrar até como titular no próximo domingo contra o Flamengo. Pois é, vai ser o reencontro, né, de Gabigol com o ex-clube, onde ele é um dos principais ídolos, né? Muita gente fala que é Zico e Gabigol, né? Os grandes ídolos do Flamengo. Só voltando a essa questão do Caio Jorge, ô Anjo, além do faro de gol, ele se apresenta numa forma física muito interessante. Você pega esse primeiro gol, por exemplo, essa arrancada do meio campo, é muito atípico para um centroavante, né? Tem gente até falando Caio Jorge Nazário de Lima já, né? Aí não, né? Estão forçando a barra demais. Pois é. Mas o Caio Jorge tá com confiança, né, cara? Confiança. Michael, o futebol é 80% confiança. O cara tá marcando gols, é o principal. Hoje ele ainda não é o principal artilheiro do clube na temporada, ainda é o Gabigol, mas ele tem feito gols decisivos aí. Fez gols decisivos da Sul-Americana no ano passado e está sendo um dos protagonistas dessa arrancada do Cruzeiro, dessa mudança de esquema do Cruzeiro, né? Fez gol contra o São Paulo, fez 2 gols ontem novamente. Então, assim, o Caio Jorge tem tudo para render. Parece que o Léo Jardim acertou mesmo a posição dele em campo, então a opção dele como centroavante do Cruzeiro, eu acho que vai prosseguir aí até o final do ano. Pois é, a gente está exaltando muito aqui o sistema ofensivo do Cruzeiro, mas também o sistema defensivo voltando a dar resposta, né, Anjo? 2 jogos sem tomar gols, inclusive virou até matéria sua agora, né? Isso, após 7 meses, né? Exatamente. Após 7 meses, o Cruzeiro ficou 2 jogos sem tomar gol, né? E que é um feito, né? Principalmente para o Cássio, que deu uma virada na chave aí contra o Vasco. Isso. Né? E ficou até emocionado, deu uma entrevista emocionada após a partida, falando sobre questões humanas. E a gente está com o Cássio, cara, né? É um profissional muito vitorioso, independente do clube que ele defende, Cruzeiro, o Atlético, o Corinthians, qualquer clube. É um cara vitorioso que merece respeito e a gente entende a causa dele, essa emoção que ele transpareceu, claro. E ele merece passar por essa fase que ele está passando agora. Exatamente. Essa matéria você acompanha lá no hojeemdia.com.br. O Sinão vai até colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Já saiu agora, né? Sim, tá fresquinha. Tá fresquinha na hora do almoço agora, né? Quer dizer, a hora do almoço não, mais cedo, né? Mais cedo do almoço, sim. Isso. Aí, ó, tá aí na tela aí, ó. Cruzeiro emplaca sequência de vitórias e volta a passar 2 jogos sem sofrer gols após 7 meses. Você ficar 7 meses sem passar em branco, né? No placar, se tratando de sistema defensivo, é muita coisa, né, Anjo? É difícil, né, cara? Por isso que há de se exaltar esses 2 jogos do Cruzeiro aí. E quem sabe o time não volta a tomar gol no domingo, né? É difícil. Exatamente. Inclusive, podemos projetar já esse Cruzeiro para domingo, porque é casa cheia, vai ser o principal jogo da rodada. Sim. E o Cruzeiro pode aproximar e chegar até da 2ª posição, né? Exatamente. Bom, 2 vitórias para o Cruzeiro e teve gente que ficou feliz da vida nas redes sociais, vai virando aí uma figura muito querida, né, entre os torcedores do Cruzeiro. Eu tô falando do Bolaci, né? Depois do jogo contra o Vasco, ele gravou um vídeo que viralizou nas redes. Coloca pra nós aí, Silão. Rapaziada, good dia. Eu dormi bem. Ontem, 3 pontos. Parabéns ao Cristian. Primeiro gol. Ei, você sabe que eu gosto de voltar para casa
contra Vasco. 3 pontos, let's bora! Ainda saiu dançando. Esse aí quem que é o Belo? É o Bel? Eu não sei. Saiu dançando a capoeira do Bel ali. É uma figura emblemática esse Bolacê. Sensacional. Você aguentaria, conseguiria dançar, fazer esse espaço aí, Anjo? Eu sou um bom dançarino, Você é um sabe? bom Eu sou um dançarino? bom dançarino, mas eu não gosto muito de axé, não. E ontem, depois do jogo também, ele gravou mais um vídeo, né? Depois da vitória contra o Vila Nova. Coloca aí, Sila, pra gente. Aí, Boa que figura. noite, cabeloso. Hoje, 3, não. Copa do Brasil, primeira vez. Obrigado, Caio. Joga muito. Hoje, muito bom resultado por todo mundo. Let's bora. Hermano, tranquilo? Tudo bem? Certo. Ele e o seu famoso suco de laranja, né? Exatamente. Let's bora. Eu não entendi muito essa figura do cavalo ali no vídeo. Isso deve ser nas proximidades da casa dele, com certeza, né? Mas é uma figura, esse Let's Bora dele tá pegando. E é muito diferente, né, cara? Você vê um cara que tá na reserva, Exatamente. que não tá acomodado, Isso. brinca com o grupo, brinca com os jogadores, diferente do que o Dudu propôs durante toda essa semana aí, nessa polêmica aí de sai ou não sai do Cruzeiro, rescinde ou não rescinde com o Cruzeiro, fica ou não fica, vai pro rival, vai pro Grêmio, vai pra onde for. Diferente, né? Exatamente. Se tem gente feliz, né, por estar no Cruzeiro, quem não está nada feliz é o Dudu, né, que causou uma polêmica aí nos bastidores, foi barrado pelo técnico Léo Jardim e está numa situação bem insustentável, né? No último domingo, torcedores perguntaram para o Pedrinho, lá nas arquibancadas do Parque do Sabiá, em Uberlândia, e aí, o Dudu fica, não fica, vai, não vai? E olha o que o Pedrinho respondeu aí no vídeo. Põe na tela para nós, lá. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Péssima atitude também, né? Péssima atitude do presidente do clube fazer dar uma resposta dessa para o torcedor. O Pedrinho está cansado de saber das câmeras, já foi avisado sobre isso, falou que não ia mais dar esse tipo de entrevista, de polêmica, e acabou fazendo isso, o que gerou um desconforto incrível durante a semana. Provavelmente com o Dudu, a gente não se sabe o que realmente o Dudu falou dentro dos vestiários após o Palestina, a gente tem conhecimento, né? A gente sabe que ele reclamou, que parece que o Alexandre Matos entrou dentro do vestiário cobrando, que tinha que se cobrar mesmo. E o Dudu falou em tom de, se não me quer aqui, por favor, rescinda meu contrato. Isso pegou muito mal com o grupo, pegou muito mal com a diretoria, pegou muito mal com o Leonardo Jardim, que fez a atitude certa de ter barrado ele, se realmente isso aconteceu. Aquela entrevista que ele deu após o jogo, cobrando titularidade também, já pegou mal de uma... Né, sem ter esse conhecimento do que ele falou dentro do vestiário, essa entrevista também já pegou mal. Ele já merecia uma punição. Então, em vista do que aconteceu, eu acho que a situação com o Dudu e Cruzeiro ficou insustentável. Então, eu acho que tudo se encaminha para uma rescisão contratual mesmo, que é uma pena. Sim. Porque é um grande jogador, tinha tudo para dar a volta por cima aqui no Cruzeiro, porque ele veio de uma contusão séria no Palmeiras, ficou um bom tempo afastado pelo Abel, parece que não aprendeu, né? E há de se cogitar dele ir para o rival. Isso. Eu não sei o que o Atlético quer com isso, porque quem joga na posição dele é o Coelho e que está mandando muito bem. Talvez para o Dudu ser reserva do Coelho. Será que lá ele vai aceitar? Será que lá ele não vai causar algum problema? O Atlético está passando por um bom momento para aceitar o Dudu, um cara tão controverso dessa maneira? Não sei. Vamos falar do Cruzeiro agora, que a gente tem que falar com o do Flamengo, né? Exatamente. Que o Cruzeiro vai provavelmente sem o Dudu. Pois é, aí passada essa situação do Dudu, né? Vamos ver os próximos desdobramentos. O Cruzeiro, então, tem talvez o grande desafio da temporada neste domingo, né, Anjo? Cruzeiro e Flamengo, domingo, 6h30 da noite, no Mineirão, certamente vai estar entupido, né? Poderemos ter
a cerca de 50 mil torcedores. Parece que o Cruzeiro aumentou a carga para 57 mil ingressos, né? Isso. E o Flamengo exigiu os 10% dele, então assim, vai ter muito torcedor do Flamengo também. Parece que o Flamengo vai ocupar até a parte de cima da laranja superior, né? Então, acho de ter muitos torcedores do Flamengo, cerca de 5 mil torcedores do Flamengo, vão fazer barulho com certeza. E é o grande teste do Cruzeiro para a temporada, né? O Cruzeiro que está no G4, pode alcançar as primeiras colocações aí com uma vitória sobre o Flamengo e pode ganhar muita moral, né? Sim. Uma vitória sobre o principal time hoje, que vem goleando os adversários aí, que vem fazendo boas partidas, vem de uma sequência boa, vem de um trabalho excepcional do Felipe Luiz junto ao incrível time que o Flamengo tem. Sim. La Plata jogando bola, Arrascaeta jogando bola, volta do Pedro, né? Cebolinha jogando bola, Bruno Henrique, mesmo com esses problemas entrando sempre bem. É um time que tem que ter respeito, mas se o Cruzeiro conseguir um bom resultado diante do Flamengo, pode crescer no campeonato e pode inspirar grandes coisas. Pois é, então vamos projetar esse Cruzeiro, só lembrando que teremos reencontro, né, de Gabigol com o Flamengo, que certamente vai ser uma dos ingredientes, né, desse jogo. Inclusive, ele até se declarou para o Flamengo ontem, né, após a partida. Mas falou que o Cruzeiro espera que o Cruzeiro vença. Exatamente. Assim, normal, né? Ele fazendo, tem uma história fazendo o papelzinho dele. Exatamente. Então vamos lá, Cássio, titularíssimo, né? Titularíssimo. Aí, William ou Fagner? Eu iria de Fagner. De Fagner, né? Sim. Outro reencontro, Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, com certeza, titularíssimo. Vidalba e Kaique, que tá pegando uma cancha já, né? Já tá pegando titularidade boa, já tá pegando minutos em campo, então o Kaique acho que já subiu a titularidade do Cruzeiro. Até porque o Marlon foi embora e o Cauã Prats está novo ainda. Pois é, aí agora começam as dúvidas, né? Eu acredito que o Christian deva jogar. Sim, eu acho que ele vai repetir o time do Campeonato Brasileiro. Lucas Silva, Lucas Romero, Christian. Certo. Aí na frente... Matheus Pereira, Caio Jorge e o Wanderson. E o Wanderson. Gabigol fica no banco. Eu acho que sim. Eu não colocaria o Gabigol no banco, não. Eu talvez entraria com ele na posição do Wanderson. Jogava com 2 lá na frente e o Matheus Pereira um pouco pela direita, meio direita. Mas a gente conhece o trabalho do Léo Jardim, talvez ele queira repetir o time que vem dando certo, né? Certo. Então, e é a chance do Cruzeiro manter o único time invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro, né? É o único time 100% jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Impressionante. E quem sabe o Cruzeiro consegue uma vitória do Flamengo aí que vai dar muita moral e chamar a atenção do país, né? É o jogo da rodada, né? Com certeza é o jogo da rodada. É isso, galera. Tudo de Cruzeiro e Flamengo você encontra no hojeemdia.com.br. Domingo, uma cobertura mega especial desse jogo, né? Jogo que já decidiu Copa do Brasil, né? Já teve briga por título entre Cruzeiro e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que tem muita história. Você acompanha tudo lá no hojeemdia.com.br ou também na @Jornal Hoje em Dia nas redes sociais. Bom, vamos falar agora do Atlético, né? O Atlético que vive esse drama aí de tomar gols todos os jogos, muitos empates. Quando se esperava que o time fosse ter uma melhor performance contra adversários inferiores, o Atlético não consegue vencer. No último sábado, Atlético e Mirassol, o Galo estava até ganhando o jogo, mas no último minuto, né, Anjo? Tomou o gol de empate, gol do Reinaldo, e deixou escapar aí 2 pontos importantes. Você vê as imagens aí na tela, né, do canal UOL. Ângelo Drummond, o que está acontecendo com o Atlético, Ângelo? Primeiro, assim, uma desatenção incrível, né, da defesa do Atlético. Uma arrancada do jogador do Mirassol aí, passando no meio de 3. Lembrou o gol do Caio Jorge, né? Lembrou o gol do Caio Jorge, lembrou o gol do João Pedro também. João Pedro, no clássico, contra né? o próprio Atlético também. Mas o Atlético não pode se deixar se abater, assim. Foi difícil o Atlético voltar a se reencontrar na partida, né? Conseguiu um empate somente no segundo tempo, através de uma assistência perfeita do Hulk para o Rony, né? A gente está vendo aí na tela agora. E finalmente o Hulk se apresentou no Campeonato Brasileiro, né? Acho que foi a primeira boa partida que ele fez, na minha opinião, que ele chamou o jogo para ele, tanto é que ele fez o segundo gol também, né, de pênalti, e participou bem da partida. Mas o Atlético não pode dar aquele vacilo no último minuto, né? Tomar um gol do lateral esquerdo Reinaldo dentro da pequena área. Isso não pode acontecer. Pois é, aí a gente está vendo as imagens, né? O Galo teve um pênalti a favor, o Hulk fazendo o gol e se tornando aí o brasileiro, né, em atividade com o maior número de gols. Ele supera o Neymar, salvo engano, 463.
gols, eu não tô lembrado aqui agora, mas é o Hulk mais uma vez, né, Anjo? Atingindo marcas, né? Marca sendo o principal jogador do Atlético, né? O Hulk foi até homenageado essa semana no centenário do Zenit. Ah, é verdade, né? Tem até, a matéria tá no Hoje em Dia. Está no Hoje em Dia lá, ele foi homenageado com a pintura nos metrôs de São Petersburgo, a cidade onde mora o Zenit, né? Um time que ele é ídolo de lá. Exato. Que fez uma grande participação. Mas voltando ao jogo aqui, o Atlético não pode tomar um gol desse jeito como tomou do Reinaldo. E o Mirassol, primeira participação dele no Campeonato Brasileiro, vai fazendo uma boa participação até agora, né? Vai fazendo uma competição digna, né? E os torcedores do Atlético ficaram bravos com a marcação do Bernard, né? Porque, olha lá, o Reinaldo, ele toma a frente do Bernard, o Bernard tá na marcação e simplesmente... Não consegue tocar a bola. Não consegue tocar na bola e o Reinaldo vai pro Faltou fundo. faltou perna. Tem alegria, mas faltou perna. Faltou perna. Exatamente. Agora, esse resultado, Anjo, não foi nada favorável ao Atlético, porque o Galo, ele está no 17º lugar, ele abre a zona de rebaixamento com 6 pontos, né? E a gente vai falar do próximo jogo, né, que vai ser contra o Juventude. Que é uma pedreira. Que é uma pedreira, mas na terça-feira, na última terça, o Galo virou a chave para a Copa do Brasil, enfrentou o Maringá fora de casa. A gente sabia que seria um jogo difícil, o Maringá 11 jogos sem perder, né? Mas a gente não esperava que o Atlético fosse atuar tão mal, né? Ou seja, então não virou a chave como deveria, né? Como deveria, né? Então o Atlético realmente não foi bem na partida. Ficou atrás do placar em duas situações, né? Exatamente. Mais uma vez tendo que correr atrás do resultado. Tomou um gol inesperado logo no começo da partida. E foi difícil de segurar, mas acabou acabou empatando no final, mais uma vez com o Hulk, né? Exatamente. Antes o Igor Rabelo fez até o gol de cabeça, né? Ele que falhou no primeiro gol, né? Exatamente. E não vinha jogando, né? O Igor não vinha jogando. Não vinha jogando. De repente o Cuca optou por 3 zagueiros, né? Isso. Com o Alonso jogando mais pela lateral esquerda, né? Exatamente. E aí o Igor Rabelo realmente não foi bem, não estava com esse ritmo de jogo, mas acabou se redimindo depois fazendo um gol de empate. Exatamente. E um empate que caiu do céu para o Atlético, porque teve um lance polêmico, né? No fim da partida, né? No fim da partida, a gente está vendo aí na tela, ó, a imagem da Amazon Prime, o Coelho, coloca de novo, senhor. O Coelho, ele puxa a camisa do jogador do Ele puxa, Maringá. não, ele queria ela para ele, né? Pois é. Isso foi bom até para valorizar o material esportivo do Maringá, né? E virou meme, virou marketing, né? O Solano estava até chamando a atenção para isso. Eles aproveitaram muito bem essa situação, né? Para valorizar a marca da camisa, valorizar o time e simplesmente dar uma cutucada nessa ideia. Porque se isso não é pênalti... Pois durante a transmissão eu até levantei o questionamento que o cara recebeu o puxão, mas não caiu. O árbitro pode ter interpretado dessa forma, né? Mas assim, a intenção ali, quando você vê que você tem quase 50 centímetros de puxão, né? Acho porque a intenção por si só... Na verdade é o seguinte, a alavanca dele para o cabeceio poderia ser muito maior. Isso. Ele poderia se posicionar melhor para cabecear. Isso. Então isso impede a atuação do zagueiro ali para tentar fazer o gol. Exatamente. E quando você impede como? Segurando o atleta. Isso é pênalti. Exatamente. Isso é pênalti. Então, assim, não tem o que discutir. O Atlético foi beneficiado dessa situação e acaba que o empate caiu do céu para o Atlético, né? Mais uma vez o Atlético toma 2 gols numa partida, né? Exatamente, assim como foi no final de semana. O Everson, que chegou à marca de 300 partidas pelo Atlético, né? Exatamente, mas uma marca importante e talvez é uma discussão muito boa, né? Quem é o maior goleiro da história do Galo, Everson ou Vitor? Acho que dá uma discussão boa, viu, entre os atleticanos. É só voltar na questão do Cruzeiro, porque a gente falou de Cruzeiro e Vila, e o jogo de volta vai ser no dia 22 de maio, às 7 horas da noite, no Serra Dourada. Sim. Né? Não vai ser lá no Alçapão, no Oba, né? Não vai ser no Oba, não, vai ser no Serra Dourada. Quem ganha com isso é o Cruzeiro, que tem muita torcida por ali, pode ser beneficiado por causa disso. Exatamente. Campo Grande, né? Maior. E o Atlético volta a campo contra o próprio Maringá, no jogo de volta, no dia 21, às 9h30 da noite. Né, a gente
Essa aí é a Esse tela aí do é do Campeonato Brasileiro, né? Brasileiro. Domingo, vamos falar então do Brasileiro? Segunda-feira agora tem Juventude e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, às 8 horas da noite. Jogo complicado, né? E pela Copa do Brasil, o Galo volta então no dia 21 contra o Maringá. Provavelmente esse jogo já vai ser na Arena MRV. Isso. Essa Copa do Brasil, Anjo, deixou alguns recados, né? Você tira aí o jogo do Botafogo, que ele ganhou de 4-0. O restante foi tudo ali, 2-1, muitos empates, Tirando né? o Botafogo e o Cruzeiro, E que o abriram Cruzeiro. vantagem de mais de 2 gols, né? Isso. Todos os resultados foram muito apertados. Inclusive Flamengo e Botafogo. O Flamengo jogou com o time reserva ontem, mas conseguiu a vitória já no final da partida. Mas não teve nenhum resultado assim que chamasse atenção. O Vasco empatou com o Operário, o Santos empatou com o CRB, o Palmeiras penou para ganhar do Ceará lá em Fortaleza. Então não são resultados assim que chamaram a atenção, a não ser esse do Botafogo e o Cruzeiro que abriu 2 gols de vantagem. É isso. Então o Atlético vai enfrentar o Juventude no próximo domingo. E a gente fala tanto de elenco, né? Do elenco curto, o Galo simplesmente não vai ter o Hulk suspenso. Pergunta que vale R$1 milhão, Anjo. Quem vai substituir o Hulk? Cara, é uma boa oportunidade pro João Marcelo, né, É. cara? É uma boa oportunidade para esse menino aí que veio do Guarani. Já demonstrou que tem um pouco do faro do gol, fez um gol que o juiz acabou invalidando. Um toque do Coelho, me parece que foi contra o Caracas, Exatamente. né? Isso. Contra o Caracas. Mas é um menino que deu trabalho também pro Santos, no final entrou bem na partida. Isso. Obrigou o Gabriel Brazão a fazer boas defesas. Isso. Então, assim, acho que seria uma boa oportunidade para ele. Eu sei que o jogo é difícil, jogar no Alfredo Jaconi sempre é muito difícil, o atleta sempre tem muita dificuldade lá. Qualquer time do país tem dificuldade de jogar no Alfredo Jaconi, até porque o Juventude vem de uma sequência boa jogando em casa. E quem sabe, né? Quem que o Cuca vai jogar, botar para titular. A gente está vendo a matéria aí, que ele avalia as opções ofensivas, né? Isso. Para substituir o Hulk. O Hulk, mais uma vez, está suspenso, né? Ele, incrivelmente, não consegue parar de reclamar. Tomou um cartão por reclamação, Só né? toma cartão por reclamação. No jogo contra o Mirassol. Vai fazer falta. Além do Hulk, o Galo já tem outros desfalques, como Arana, Alan Franco, o Lianco parece que não volta. Vamos tentar projetar esse Atlético? Vamos lá. Vai de Everson, titularíssimo, né? Sim. Natanael. Aí a zaga Júnior Alonso e quem? Eu acho que pela partida que fez o Igor Rabelo, ele pode ficar. Eu acho que parece que o Cuca não está muito bem adaptado com o Vitor Hugo, não. Pois é, o Vitor Hugo... Tá deixando a desejar pro Cuca, eu acho. Isso. Acho que não pegou confiança do Cuca, não. E aí vai o Rubens na esquerda. Rubens. Na minha opinião, o Rubens vai na esquerda. Certo. Aí esse meio campo seria formado com o Fausto Vera, né? Que também não é uma boa opção para o Cuca, Exato. né? Não tem a confiança ainda do técnico. Talvez o Patrick aparecendo ali, né? Você acha que pode aparecer o Patrick? Pode ser, porque aí o Rubens indo para a esquerda, o Atlético não teria outra opção, né? Verdade. Nesse meio campo. Ou pode ser que o Rubens volte e o Caio vai na esquerda, né? Tem o Caio Paulista também, que também não caiu nas graças do Cuca, né? Pois é. Pode ser isso também. Aí o quarteto ofensivo, Scarpa, Rony, Coelho e João Marcelo. Eu tô quase apostando nessa formação. Poderia... O Atlético perdeu peças importantíssimas, né, cara? Perdeu Batalha para ser reserva do Boca. Exatamente. Perdeu Zarate para ser reserva do Racing. Perdeu Daverson, sabe? Que poderia estar aí hoje ser o substituto direto do Hulk. Pois é. É incrível. O Atlético se desfez do time e não consegue suprir, né? Não consegue repor a altura. Então vai amargando essas posições aí na tabela, amargando esses resultados que estão deixando a massa bem triste nesse momento. E o mais incrível ainda, Anja, é que a gente vai projetando aqui as possibilidades e em nenhum momento a gente fala do Bernard, né? Incrível, né, Um cara? jogador do calibre do Como Bernard. é um cara que não chegou ainda ao Atlético, né, cara? E já tá Impressionante. pensando até em ir embora, né? Pois é, há essa conversa, né, que no futebol grego talvez estaria de olho nele para esse meio do ano. O certo é que é uma coisa inexplicável, sabe? Eu gostaria muito de ouvir alguém de dentro do Atlético, que está ali no dia a dia, para poder falar um pouco mais, sabe, dessa situação do E Bernard. o Atlético que pensa no Dudu sem dar assim, mais cancha pro Bernard, sem saber o que pode estar acontecendo com ele, que são jogadores que jogam na mesma posição. Exatamente. Né? Ou talvez já pensando na saída do Bernard, né? No meio do ano, fazer a substituição, não sei como é que tá a situação aí. A gente falou do Dudu no bloco passado do Cruzeiro, o Atlético estaria interessado aí, dizem que há conversas do Cuca com o Dudu há um bom tempo,
há cerca de 2 semanas. Vamos ver como é que vai ficar esse imbróglio aí após essa confusão, né, do Dudu lá no Cruzeiro, podendo atravessar a rua, né? Eu confesso que eu não tô lembrado, assim, de episódios, né, de alguém que atravessou a rua. Fred, né? Fred. Saiu do Cruzeiro, foi pro Atlético? Saiu do Atlético e foi pro Cruzeiro. O contrário, isso mesmo, exatamente. E por falar em Fred, parece que o negócio aí, né, da grana, ele vai ter que pagar o Atlético. Saiu o cara, essa atravessada de rua. Então é isso, galera. Segunda-feira, 8 horas da noite, Juventude e Atlético, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar tudo no hojeemdia.com.br. Aí na telinha para você, a arte do jogo, o Galo jogando fora de casa, nessa sequência de jogos do Atlético fora de casa. Lembrando que na outra semana tem Deportivo Iquique, né? Isso. E Atlético também fora de casa. Fora de casa. E aí o Atlético... E o Muxuquiruna e Cruzeiro também, fora de casa. Exatamente. Aí os jogos da Copa Sul-Americana. Bom, quem fez feio de verdade nesse final de semana foi o América, né? Venceu o Goiás, todo mundo projetando o América ali na disputa pelo G4. Simplesmente vai lá em Avaí, né? Em Florianópolis. E toma 3-0 do Avaí, um banho de bola, uma partida horrorosa do América, Ângelo Drummond. Pois é. O que o América conseguiu uma vitória boa sobre o Goiás, né, e que todo mundo que apostava que seria a alavanca do América para seguir entre os primeiros colocados, mas pegam um time muito certo, né, cara? O Avaí está com um time muito certinho, inclusive com a dupla de zaga Brock e Pedrão, né? Quem diria, hein? Quem diria? A dupla que deu certo, né, cara? Incrível. O Cruzeiro contrata um Gamarra da vida e deixa um Pedrão desse ir pro Avaí fazer história lá. Pois é. Mas o Avaí, que é o campeão catarinense, né? E que veio de uma boa sequência e não deu chance para o América. 3-0 inapelável e com falhas, né, do Matheus Mendes, né, cara? Quem diria? Quem diria também que o Matheus poderia... Mas ele tá com crédito ainda no América, né? Com certeza. E assim, é o América... poderoso em casa e fora de casa ainda sem pontuar, né? É incrível isso. E vai ter mais um desafio agora fora de casa, que vai ser contra o Operário. Esse jogo vai ser domingo às 8h30 da noite, lá no Germano Kruger. É um jogo difícil, viu? Porque... o Operário campeão paranaense. Paranaense. Né? Inclusive bateu o Maringá na final. Bateu o Maringá na final. Aí na tela aí, ó. Operário e América, 8h30 da noite no domingo, fora de casa. É uma oportunidade do América quebrar Que horário, hein? Que horário, né? Inacreditável. Pro torcedor do América é bom que ele vai estar em casa, né? Vai assistir pela TV, vai passar na Disney, na ESPN. Isso. É uma boa oportunidade pro torcedor americano mesmo. Agora, pro torcedor do Operário, num frio lá vai ser nada bom, não. Não vai ser nada bom, não. Então é isso, galera. Esperamos que o América possa dar a volta por cima, né? Vencer a primeira fora de casa, para se manter ali no pelotão de frente da Série B. Quem venceu pela primeira vez, aleluia, foi o Atlético. Bateu Volta Redonda, né, no último final de semana na Arena Independência e saiu da zona de rebaixamento. Ângelo Drummond, aleluia, né? Aleluia, né? Finalmente o Atlético estreou na Série B, né? Venceu Volta Redonda, 2-1, né? 2-1. 2-1. E vamos ver se isso serve de inspiração para o time, né? Se o time pode manter essa mesma pegada, como foi na terceira divisão. Tomara que ele continue bem na segunda divisão, mas não começou bem o torneio. Tomara que essa vitória aí possa inspirar o time que precisa voltar para casa, né? Exatamente. Realmente ele precisa do seu estádio, que é mais acanhado, que tem a presença mais do público, fiel. Jogar no Independência não está sendo legal para o Atlético e tomara que isso se resolva o mais rápido possível. É isso, e ele vai jogar no Independência de novo, hein? Né? Domingo, na verdade, terça-feira. Contra o Vila. Contra o Vila. Vila Nova que enfrentou o Cruzeiro ontem, né? Pela Copa do Brasil e perdeu por 2-0. Será o adversário do Atlético. Terça-feira, às 9h30 da noite. Agora você acha que a pessoa vai arrancar lá de São João del Rei? 9h30 da noite? Para chegar em casa 3, 4 horas da manhã? Não vai mesmo. Não vai, né? É difícil. Difícil. Por isso que ele precisa voltar para Arena Sicredi. Exatamente. É isso, galera. No futebol, passamos a régua, tudo a limpo. Antes de falar da camisa da seleção brasileira, que virou uma polêmica, nós teremos mais uma vez o Sada Cruzeiro, Anjo. Na final da Superliga de Vôlei, em busca do 9º título, o Sada Cruzeiro vai enfrentar o Vôlei Renata
domingo às 10 da manhã no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. É chovendo molhado falar de Cruzeiro em decisão, né? É uma boa oportunidade para o Cruzeiro conquistar mais um título pela Superliga, né? Manter essa hegemonia incrível do time, que não fica um ano sem conquistar um título importante, seja sul-americano, seja mundial, seja Superliga, seja mineiro. É um time mais vencedor da história do voleibol mundial e tem mais uma chance no próximo domingo, mas vai enfrentar um grande adversário. E num território hostil, né? Pois é. No Ibirapuera, não é perto da sua torcida, mas com certeza teremos muitos cruzeirenses no ginásio que podem levar o Cruzeiro ao 9º título. São 11 finais e 8 títulos até agora. É um número muito expressivo, né? E só lembrando que o Cruzeiro retorna à final da Superliga depois de ficar fora. O ano passado foi eliminado pelo Campinas, né? Sim. Nas quartas de final, então, assim, retornando. Já são 11 finais, mas ficou fora o ano passado. Poderia ter sido 12, né? Incrível, né? Incrível. Fica a nossa torcida aí para que o Sada Cruzeiro possa trazer mais um título para a capital mundial do vôlei. Que perdeu o feminino dessa vez, não teve decisão, não teve a participação de mineiros, né? Exato, mas com o título do Osasco, né? Ficou com o Osasco e não teve Minas, não teve Praia nessa final, mas ficou bem... O título ficou de bom tamanho para o Osasco, que mereceu. Antes dessa hegemonia de Minas e Praia, ter feito em 2, 3 finais consecutivas, a gente tinha muito Osasco e Rio, né? Tinha, demais. Acho que foi uns 10 anos seguidos. Bebeto contra Bernardinho. Bernardinho, exatamente. Foi muito tempo assim. É isso aí. É isso, galera. Você também vai encontrar as informações deste confronto, dessa final, no hojeemdia.com.br. Pra gente encerrar o programa daquele jeito, o Ângelo Drummond foi um rebuliço nas redes sociais, envolveu político, comentarista, torcedor, uma confusão. Essa história da camisa vermelha da seleção brasileira não foi nada oficial, por isso que a gente até não colocou aqui, né? A CBF até desmentiu depois, mas que situação esquisita, né? É muito esquisito, né? Porque parece que queria disfarçar uma série de pataquadas da CBF, né? Porque acerta com o Ancelotti, não acerta com o Ancelotti, vai acertar com o Mourinho, não acerta com o Mourinho, agora é o JJ. Isso. E assim, e aí vai aparecendo essas pataquadas da vida aí, e aí inventam essa questão dessa camisa vermelha, que não é nenhuma novidade, o Brasil já jogou de camisa vermelha, né? É mesmo? O Brasil já jogou de camisa vermelha no Sul-Americano de 17, se não me engano. A camisa branca, que era oficial da seleção brasileira, era usada também por Argentina e por Uruguai, e o Brasil, para mudar um pouco essa história, pegou umas camisas emprestadas na loja da esquina e jogou de vermelho. Então isso não foi uma primeira vez, aconteceu também na década de 30, se não me engano. O Cruzeiro já jogou de vermelho uma vez, o Cruzeiro já jogou de vermelho em amistosos na Espanha, porque acho que contra o Valladolid, se não me engano, precisava de jogar de um outro uniforme e acabou usando um uniforme vermelho. Então, assim, aí tem essa questão política, tem essa questão... O Brasil tem que... Primeira coisa, a CBF tem que se preocupar em arrumar um técnico. Isso. Depois, tem que arrumar a seleção brasileira para ela voltar a ser competitiva. Porque o Brasil está tomando só vexame um atrás do outro aí. Está em 4º colocado, se não me engano, nas eliminatórias. Longe da Argentina, ainda na fase de classificação, mas ele precisa reorganizar o time. Uma seleção que tem o Vinícius Júnior como protagonista, que tem 2 gols pela seleção brasileira, 2 ou 3 gols até hoje pela seleção brasileira, muito difícil, né? Então, é preciso se reorganizar antes de pensar em mudar em camisa. E eu também não vejo problema nenhum em usar a camisa vermelha, desde que honre a camisa, desde que tenha o futebol brasileiro dentro da camisa, né? Seja ela branca, seja ela amarela, seja ela azul ou seja ela vermelha. Em circunstâncias normais, a discussão da cor da camisa seria uma discussão simples de torcedor. Mas a gente vive numa situação tão acalorada de política, né? Eu acho que o rebuliço foi nesse campo político. Claro, né? Porque a camisa amarela acabou sendo identificada por apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Por todos esses comícios que tiveram com a presença. E aí, pelo fato da camisa vermelha ser uma camisa... com as cores do comunismo, né? Já falam que ela poderia ser vinculada ao PT, que até o governo teve participação disso. Isso tudo passa de especulação, de fake news, não existe nada disso. A CBF já desmentiu
Isso veio de uma empresa de fora que gerou essa pataquada toda, que a camisa seria da Jordan, que não tem nada a ver com futebol. Então, vamos lá que vai acontecer, mas eu não vejo problema nenhum em mudar a cor de camisa, desde que não mude a tradição, né? Concordo. É claro que a amarela vai ser sempre a primeira e que mude a segunda, que quem sabe isso gera até mais receita, né, para a empresa. Exatamente. E para a gente finalizar, você foi muito feliz, Anjo. Primeiramente, escolher um técnico. Nós estamos a 1 ano da Copa do Mundo. A gente não está classificado, não. Vai classificar porque 70% de 10, 7 times de 10 vão para a Copa, mas precisa de técnico. 1 ano da Copa do Mundo a gente não tem técnico, né? Depois chega lá no Canadá, nos Estados Unidos, no México, passa vexame, aí não vem reclamar depois. Verdade. Né? É isso, galera. Estamos botando um ponto final no nosso Hoje Esporte Clube desta sexta-feira. Você acompanha este programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, também nas rádios afiliadas da rede Hoje em Dia e no canal 12 da NET Claro TV para Belo Horizonte. Ângelo Drummond, um abraço para você. Valeu, pessoal. Até mais e mais tarde, na próxima semana, a gente volta com mais papo de futebol. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu.